Vamos falar de um assunto que, olha, tira o sono de muita gente: a regularização de imóveis no Brasil. É um processo que pode ser uma verdadeira dor de cabeça. E quando ele simplesmente não anda, a frustração é enorme. Mas e se eu te disser que a solução, muitas vezes, está bem no comecinho de tudo? Quem está no meio de um processo de regularização, seja um uso capião, um desmembramento de terreno ou uma retificação de área, com certeza já se pegou pensando: por que isso não avança? Dá uma sensação de estar perdido num labirinto de papelada, né? Vendo o tempo e o dinheiro indo embora. É uma situação bem comum, infelizmente. E aqui, olha só, tá a resposta para muita gente. A mais grande maioria mesmo dos atrasos ou até das negativas dos processos acontece por causa de errinhos bobos cometidos logo no início, bem na documentação técnica. É aquele detalhe que, se passar batido, compromete todo o resto do caminho. Ok, então vamos direto para a solução. Se o problema está no começo, é lá que a gente tem que focar, certo? Existe um primeiro passo que é o mais seguro, a fundação sólida para começar com o pé direito. E isso vale tanto para imóveis na cidade quanto no campo. E esse passo fundamental é o levantamento topográfico. Ele tem que ser completo e, claro, correto. Pensa nele como se fosse o alicerce de uma casa. Se esse alicerce for mal feito, a casa toda pode ter problemas, não é? Na regularização, a lógica é exatamente a mesma. Toda a documentação técnica que vem depois depende da qualidade desse levantamento. Certo. Então, do que é feita essa documentação essencial que nasce do levantamento topográfico? Vamos mergulhar agora nos documentos que são literalmente a chave para destravar o processo e fazer ele andar. Basicamente, a gente está falando de 4 componentes cruciais. Primeiro, a planta georreferenciada. Segundo, a prova de que os vizinhos são donos dos terrenos ao lado. Terceiro, o memorial descritivo. E, por último, a ART ou RRT. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Vamos começar pela peça que talvez seja mais complexa e com certeza uma das mais importantes, a planta georreferenciada. E atenção, isso não é um mapa qualquer, é um desenho técnico super preciso que mostra as medidas, os limites e a localização exata do terreno no mapa-mundi. E aqui vem um ponto que, olha, é crítico: as assinaturas. Não adianta só o profissional técnico assinar. Precisa da assinatura de quem está pedindo a regularização e do cônjuge. E presta atenção nesse detalhe: de todos os vizinhos que fazem divisa com o terreno, junto com seus respectivos cônjuges. A falta de uma única assinatura aqui pode travar tudo. E tem mais um detalhe que derruba muito processo por aí. Não é só assinar. Cada uma dessas assinaturas, sem exceção, precisa ter a firma reconhecida em cartório. É isso que dá validade jurídica para o documento, que prova que as assinaturas são verdadeiras. Sem o reconhecimento de firma, a planta simplesmente não tem valor legal. Mas por que essa complicação toda com os vizinhos? Parece um exagero, né? Mas a lógica por trás é muito simples e muito poderosa. A assinatura de um vizinho significa que ele concorda com a divisa que está desenhada ali no mapa. Isso evita qualquer briga no futuro sobre os limites do terreno. Traz segurança para todo mundo. E aí, vamos para o segundo passo que está totalmente ligado ao primeiro? Além da assinatura, é preciso apresentar documentos que provem que aqueles vizinhos são de fato os donos legais dos terrenos do lado. Geralmente, isso é feito com uma cópia da matrícula atualizada do imóvel do vizinho. É uma forma de confirmar que a pessoa certa está concordando com a divisa. Vamos para o próximo item da lista. O memorial descritivo é basicamente a tradução da planta para um texto. Pensa assim: ele descreve em palavras tudo aquilo que o mapa mostra com desenhos. As coordenadas, as distâncias, os ângulos. É um documento técnico super detalhado. Aqui no memorial descritivo, a regra é um pouco mais simples. Só o profissional responsável técnico que fez o documento precisa assinar. Mas, de novo, com a assinatura devidamente reconhecida em cartório. Essa parte não muda. E, finalmente, a quarta e última peça do nosso quebra-cabeça: a ART, que é a Anotação de Responsabilidade Técnica emitida por engenheiros, ou a RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica para os arquitetos. Esse documento é a garantia legal de que um profissional habilitado está se responsabilizando por todo aquele trabalho técnico. E como já era de se esperar, ele também precisa ser assinado pelo profissional e, claro, com a firma reconhecida. É o selo de responsabilidade do especialista no projeto. E aqui a gente vê a origem dessa nossa análise. O documento-fonte resume tudo de uma forma muito clara, reforçando o peso de cada um desses 4 itens. Isso não é só uma dica, é o roteiro exato para um início de processo seguro, com destaque para essa necessidade de ter a firma reconhecida em todas as assinaturas importantes.
Seguindo esses passos com rigor, o caminho para o sucesso na regularização fica muito mais claro, muito mais seguro. Ele deixa de ser aquele labirinto e vira um processo com etapas bem definidas que dá para acompanhar. A diferença é gritante, né? Um começo errado leva a atrasos, a negativas e a um desperdício de tempo e dinheiro. Já o começo certo, com a documentação técnica impecável, resulta em agilidade, em segurança jurídica e numa chance de sucesso que é, sem dúvida, muito maior. E essa citação da nossa fonte resume tudo perfeitamente. O ponto crucial é esse. Executar bem essa primeira etapa não é um luxo, é a fundação para que o processo todo flua como deveria. É o que garante a tão sonhada segurança jurídica lá no final. Portanto, a chave é essa: começar com o pé direito, com a certeza de que a base técnica está sólida. Isso transforma toda aquela ansiedade e incerteza em confiança e em controle sobre o andamento do processo. E a gente termina com essa reflexão. Vale muito a pena revisar a documentação inicial com atenção a cada um desses detalhes. Será que a fundação desse processo de regularização está mesmo segura? Está preparada para o sucesso? A resposta para essa pergunta pode definir todo o futuro do imóvel.